aula de hoje. Hoje nós vamos começar fazendo um cabeçalho. Hoje já é 15 de abril, já passou metade do nosso mês. E hoje nós vamos começar a fazer a apostila da parte de história, tá bom? Então, nós vamos fazer a apostila de história da página 221 a 231. Professor, é muito? Não, não é. Por quê? Porque a maioria são textos para a gente ler, tá bom? Então, é bem tranquilinho e bem pouquinho atividade para a gente fazer. Bom, então vamos começar. Nessa capítulo dessa apostila, nós vamos falar sobre o lugar onde nós moramos, tá? Sobre nossa moradia, sobre com quem nós moramos. E logo no comecinho, nós começamos com um texto falando exatamente isso que a professora está falando para vocês, sobre a nossa moradia. Então, acompanhe aí na apostila, na página 221, e nós vamos começar a ler o texto. Ó. Nossa moradia. A nossa moradia é o lugar onde vivemos com nossa família e realizamos nossas atividades cotidianas, como receber parentes e amigos, descansar, nos alimentar, brincar e etc. A nossa casa é um espaço de convivência, então, para que todos convivam bem, é importante a participação de todos na realização das tarefas de casa. Leia a seguir sobre como é o cotidiano na casa de Teresa. Vamos ver como é que é a casa da Teresa. Meu nome é Teresa Kimi Rodrigues, mas todo mundo me chama só de Teca. Vou fazer 10 anos e estou na 4ª série. Aqui em casa mora meu pai, minha mãe, eu e meu irmão. Essa casa foi construída no tempo do meu avô e está caindo aos pedaços. Precisa de uma reforma urgente. Precisa mandar pintar as paredes, precisa trocar os móveis da sala, mas meu pai sempre diz que agora está sem dinheiro. Aqui em casa tem piano, adoro tocar piano. Estou aprendendo há 2 meses e já sei 3 músicas inteiras, uma mais ou menos e outra quase pela metade. De tarde, quando estou sem nada para fazer, fecho a porta da sala, sento e fico tocando. É um textinho de Ricardo Azevedo, meu nome é Teca. Então, esse textinho fala como que é a vida da Teca, né, da Teresa. Como que é a casa dela, quem mora com ela, o que ela gosta de fazer na casa dela, né? Na página 222, nós já vamos ver pessoas diferentes, moradias diferentes. No relato da página anterior, lá na casa da Teca, Teresa contou como é a casa dela. E você? Como você descreveria sua moradia? Como será que é a casa de vocês? Existem diversos tipos de moradia: apartamentos, sobrados e casas que podem ser grandes, médias ou pequenas, novas ou antigas. Aqui, ó, nós temos 4 exemplos de tipos de moradia, ó. Casa térrea, sobrado, que são aquelas casas que têm 2 andares, prédios, né, que são quem mora em apartamentos, e moradias ribeirinhas ou palafitas. São aquelas moradias perto de rios, que nós chamamos de palafita, feitas de madeira. Por quê? Porque quando o rio daquele lugar sobe, ela sempre fica no lugar mais alto, não tem problema do rio subir e entrar dentro da casa. Continuando embaixo. As moradias são formadas por cômodos. São elas que dividem as diferentes partes da casa, como o quarto, a sala, a cozinha e etc. Como as moradias são diferentes uma das outras, elas podem possuir muitos ou poucos cômodos. Por exemplo, Teresa divide o quarto com o irmão. Então, cada pedacinho da nossa casa é chamado de cômodo. Então, a cozinha é um cômodo, o quarto é outro cômodo, a sala é outro cômodo. Tem casas que tem mais cômodo e tem casas que tem menos cômodo. Tem casas que tem um quarto para cada filho, tem casas que não, que se divide o quarto, né? E é normal. Na página 223. Agora observe a representação de uma tela produzida pelo pintor holandês chamado Vincent van Gogh. Por meio dessa pintura, ele registrou suas impressões sobre um dos cômodos da casa onde vivia, no caso, seu quarto.
Olha só, vamos observar essa tela do Van Gogh. Ele quis representar o quarto que ele vivia, né? O quarto da casa onde morava. Tinha uma cama, tinha uma mesinha lá no canto, tinha alguns quadros na parede, uma cadeira, uma casa aparentemente mais antiga, né? Não era uma casa mais nova. Aí embaixo. Ao observar a reprodução da tela de Van Gogh, temos uma noção de como o pintor percebia seu quarto. Nessa pintura, podemos ver algumas características que compunham o ambiente, como os móveis, que a professora falou. A cama, a cadeira, a mesa, os quadros pendurados na parede. O conjunto desses elementos nos revela um pouco sobre os gostos e as preferências de Van Gogh, pois a forma como organizamos nossa moradia está ligada ao modo como vivemos. Ou seja, como a gente organiza o nosso quarto, como a gente organiza a nossa casa, isso diz muito sobre nós. Por exemplo, se o meu quarto é todo clarinho, não tem quase nenhum móvel, não tem nenhuma pintura, não tem nenhum quadro, isso quer dizer o quê? Que eu não gosto de cores muito coloridas, que eu gosto de cores mais claras, que eu não gosto de muitas coisas, eu gosto de lugares que tenham mais poucas coisas. Agora, se meu quarto for pintado de rosa, de azul, bem coloridão, com bastante coisas, quer dizer que eu sou, né, que eu gosto de coisas coloridas, que eu sou mais extravagante. Então, isso quer dizer muito sobre a gente. Se minha casa está sempre bagunçada, quer dizer que eu sou um pouquinho desorganizada. Se minha casa está sempre mais arrumadinha, quer dizer que eu sou um pouco mais organizada. Então, a nossa casa diz muito sobre nós. Página 224. Aí, para saber um pouquinho mais. A moradia das famílias indígenas. Como será que os índios moram, né? O modo como são construídas as moradias também varia de acordo com a cultura, os costumes e a necessidade de cada povo. No Brasil, por exemplo, vivem diferentes povos indígenas. Cada um desses povos tem a sua cultura e seus costumes e a própria maneira de construir e organizar suas casas. Veja como são as moradias de 3 povos indígenas que vivem atualmente no Brasil. Então, ó, aqui nós temos 3 exemplos de tribos que moram no Brasil. Temos aqui a primeira, que é a moradia que pertence ao povo Chavante, no estado do Mato Grosso. Essa aqui embaixo são moradias pertencentes ao povo Iaurá, no estado do Mato Grosso. Já aqui embaixo é uma moradia pertencente ao povo Guarani, no estado de Santa Catarina. Então, atualmente, grande parte das moradias nas aldeias indígenas é de alvenaria, ou seja, é de madeira. Construída com materiais como construída como tijolos, cimento, telhas, né, como demonstrados nas moradias aqui do povo Guarani. Então, a maioria são assim. Por quê? Porque já, né, com a modernidade, as coisas modificaram, então os povos indígenas costumam já fazer moradias de alvenaria, sim, né? Que são de tijolo, cimento. Mas ainda existem esses tipos de moradias que são feitas de palha, são feitas de barro. Por quê? Depende do costume. Então, cada povo indígena, cada região tem um costume, né? Então, dependendo do costume, da cultura, da necessidade daquele lugar. Foi como eu falei das palafitas, que são aquelas casas que ficam em cima de tablados de madeira. Mas por quê? Que lá no Amazonas, por exemplo, as casas são feitas assim e aqui na nossa cidade não? Porque lá tem rio. Então, lá a necessidade deles são que as casas são construídas assim, porque eles precisam que as casas sejam mais altas, porque lá na época de chuva os rios sobem e para o rio não tampar as casas, por isso que as casas são feitas em cima de tablados de madeira, né? Diferente da nossa realidade. Então, cada local tem a sua realidade, cada local tem seu costume, cada local tem sua cultura. Então, cada um se adequa de acordo com o que precisa naquele local. Página 225. A história da moradia. Toda moradia tem uma história. Dessa história fazem parte, por exemplo, sua construção, seus moradores e também as reformas que nela já foram realizadas.
No texto a seguir, conheceremos um pouco da história da moradia do Sr. Alexandre, no antigo bairro de Taubaté, na cidade de São Paulo. Vamos lá como é que era essa moradia. Era uma pequena casa, com eira e beira, toda caída de branco, toda caiada de branco, com suas esquadrias de madeira pintada em verde, com uma varanda onde ficava a entrada principal. Situava-se na rua Coronel Souza Reis, 181. Nela residia o Sr. Alexandre, de origem portuguesa. Como um bom português, cultivava as tradições de sua terra natal, mantendo uma pequena horta e uma parreira que trouxera de Portugal. Cultivada com todo esmero e carinho, produzia cachos de bagos verdes deliciosamente adocicados, muito cobiçados pela garotada da época. Ao amanhecer em nossa rua, era comemorado diariamente pelo som do Sr. Alexandre, que dedilhava maestrinamente sua flauta de prata em sua varanda, anunciando no romper do dia com várias canções de sua terra natal, Aquarela do Brasil, e presenteava os aniversariantes do dia com parabéns a você. O som da flauta ainda ecoa em nossas lembranças de anos bem vividos na rua Coronel Reis, no Taubaté. Então, aqui fala um pouquinho sobre a história daquela moradia do seu Alexandre. Então, a moradia, onde a gente mora, ela constitui muita história, né? Normalmente a gente olha aquela casinha, nossa, aqui morava meu avô, né? Aqui, quando meu avô era vivo, por exemplo, nós brincávamos, ele comprava sorvete para nós. Então, a moradia, ela sempre vem junto com ela, as nossas casas, com uma história. Ah, foi aqui que eu comprei meu primeiro carro. Eu estava nessa casa quando eu entrei na escola. Então, ela vem junto carregando uma história. A moradia costuma ser o lugar onde passamos boa parte de nossa vida. Muitos acontecimentos importantes de nossa história de vida se passam naqueles lugares. Isso que a professora está falando. Página 226. Veja as imagens da moradia da página 222. Quais delas se parecem mais com a sua moradia? Então, essas aqui, ó. Casa térrea, sobrado, prédio ou morada ribeirinha? Qual se parece mais com a sua casa? Vocês vão escrever aqui, não. 2. Desenhe no espaço abaixo sua casa ou um cômodo dela que você mais gosta. Utilize as cores que quiser e coloque todos os detalhes que considerar importante, como os móveis, objetos, brinquedos e animais de estimação. Então, ou você vai desenhar a sua casa, ou você vai desenhar o cômodo que você mais gosta. Ah, eu gosto do meu quarto, então eu vou desenhar meu quarto. Com todos os detalhes, tem um guarda-roupa aqui, tem uma escrivaninha ali, tem um tapete aqui. Vocês vão desenhar bem caprichadinho, tá? Página 227. 3. Quem são as pessoas que moram com você? Então, vocês vão escrever, comigo mora meu pai, minha mãe, meu irmão, meu pai, minha mãe, minha avó, meu tio, minha tia, meu primo. Vocês vão escrever. 4. Igor e sua mãe, Ana, entraram em um acordo e escreveram juntos as tarefas de Igor em casa. Veja a lista de afazeres de Igor e depois responda. Então, tá lá a lista do Igor, ó. Guardar os brinquedos, fazer as lições de casa, arrumar a cama, ajudar a guardar as compras. Então, essas eram as obrigações do Igor dentro de casa. A. Você acha que Igor ajuda a manter a boa convivência em sua casa? Por quê? Você acha que Igor fazendo tudo isso, ele ajuda a ter uma boa convivência entre ele e a mãe dele na casa? Sim, né? Porque se cada um fizer sua parte, a casa está sempre organizada, sempre gostosa para se conviver, né? B. Você participa das atividades, das tarefas de sua casa? Como? Você ajuda a mamãe, o papai, a vovó? O que você faz? Vocês vão escrever aí. Vamos lá. Opa. Página 228. Observe novamente a tela de Van Gogh da página 223 e responda as questões a seguir. Então, vocês vão voltar aqui nessa tela aqui, vai observar ela e vai responder essas perguntas aqui, ó. Qual o cômodo retratado na tela? Que cômodo que estava pintado lá? B. Em que ano a tela foi produzida? Vocês vão lá na legendinha, ó.
Quarto em Ares, Olhos sobre Tela, Vicente Van Gogh, ó o ano, 1888. Quais móveis e objetos Van Gogh representam na tela? Quais móveis ele desenhou lá? D. Os móveis e objetos de uma moradia podem revelar um pouco sobre as pessoas que nela vivem. Observando os elementos da pintura, como você imagina que era o modo de vida de Vicente Van Gogh? Observando essa tela aqui, todo colorida, todo com com os móveis mais antigos. Como é que vocês acham que o Van Gogh era? Ele era tímido? Ele gostava de poucas cores? Ou não, ele gostava de coisas coloridas, ele gostava de ter várias pinturas no seu quarto. Tá vendo? Ó, que ele já desde sempre já gostava de pinturas, né? Então vocês vão tentar me falar como que vocês acham que é Van Gogh de acordo com aquela pintura. E, como vimos os elementos presentes na nossa moradia revelam um pouco sobre nossos gostos e preferências, há algum elemento comum entre sua casa e o quadro de Van Gogh? Tem alguma coisa que está lá no quadro de Van Gogh que também tem na sua casa? Vai escrever aqui. Página 229. Veja outros tipos de moradia que existem pelo mundo e, em seguida, associe cada descrição à sua respectiva fotografia. Então, lá, letra A. Essa daqui. São tendas berberes no deserto do Saara, no Marrocos. Então, as pessoas que moram no deserto. Letra B. Iglu de inuites, localizado no Alasca. Então, são as moradias de quem mora lá no gelo, lá no Alasca. Casas flutuantes lá na Tailândia. Então, são as casas, tipo como se fossem umas palafitas, das pessoas que moram lá na Tailândia, que também tem esse mesmo problema de rios. D. Lá na página 230 já. Casas sobre palafitas à margens do Rio Negro, em Manaus. São aquelas casas em palafitas, ó, que aqui, ó, todas altinhas, porque a hora que esse rio encher, vai subir até aqui. E aí vocês vão colocar a letra de cada imagem em sua respectiva descrição. Então, aqui, ó, os inuides vivem em regiões geladas do Ártico para se abrigar das baixas temperaturas e dos ventos. Eles constroem iglus, moradias feitas com neve e blocos de gelo. Qual casa que está falando aí? Isso, sobre os iglus. Então, vocês vão colocar a letrinha B. Embaixo, os berberes são povos nômades que vivem no deserto do Saara. Como eles se mudam com frequência, suas moradias são tendas feitas de couro e tecido fácil de desmontar e transportar. Qual letrinha vocês vão colocar? E assim por diante nas outras, tá? Nômade, gente, pessoas nômades são aquelas pessoas que não possuem moradia fixa, tá? Cada hora está num lugar. Um exemplo de pessoas de cultura de nômades, normalmente, não quer dizer que todos, mas normalmente a cultura cigana, são de pessoas nômades que não têm lugar fixo de se morar. Cada hora está num lugar morando, sem problema nenhum. E para terminar, 231, neste capítulo aprendemos que as moradias também têm história. Vamos descobrir a história do lugar onde você mora? Escolha alguém que more com você para ajudar a responder as perguntas. A. Você mora em casa térrea, sobrado ou apartamento? Vamos escrever. O lugar que você mora é novo ou antigo? É uma casa construída nova ou já é uma casa mais antiga? C. Você sabe quais materiais foram usados para construir sua casa? D. Você e sua família sempre moraram neste lugar? Estão morando agora ou faz tempo que vocês moram? Certo? É bem legal essa aula de hoje, tá? Boa aula, fiquem com Deus. Qualquer coisa me manda mensagem.